Shalom, shalom, estamos ao vivo aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios Cordeiro Cast. Estamos aqui na Escola do Cordeiro e você que está participando conosco, já deixa o seu like, porque você deixando o like, o algoritmo do YouTube vai indicar esse vídeo para várias pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, participe, porque nós estamos no meio da Escola do Cordeiro. Estamos aqui já há dias recebendo ministrações e você já está vendo na tela quem vai estar aqui conosco. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Eu quero receber nesse momento com muita alegria nosso querido pastor, vou pronunciar certo, Mahatma. Acertou. Eita, meu pastor Coisa querido, boa. que satisfação ter Uma alegria, aqui, uma honra poder estar com vocês aqui, desfrutando desse tempo tão poderoso na Escola do Cordeiro. E obrigado pelo convite, poder dividir nessa mesa tão poderosa aqui. Para mim é uma honra poder servir vocês e ser edificados juntos. Pastor, é uma honra receber o senhor aqui. Eu estava dando uma olhada aqui no currículo do senhor, né? Meu Deus do céu. E hoje o senhor abordou um tema muito difícil pelo momento que nós estamos passando na nossa nação, no Brasil, né? A educação, pastor. Exatamente. O que está acontecendo? O que profeticamente o senhor, como um educador, um homem dessa área, tem a nos falar desse momento difícil que a gente vive? Primeiro eu queria dizer que existem profetas que não se dobraram na educação. Certo. Mas o volume é muito pequeno diante a necessidade e a realidade que precisa ser transformada. Jesus, ele deixa muito claro ali em Mateus 16 sobre a importância da igreja ocupar esse lugar na sociedade para que as portas do inferno não venham prevalecer. E ele foi justamente na fonte do Jordão ali, e disse para os seus discípulos acerca da importância deles se posicionarem para esse enfrentamento. E eu penso que a igreja ela tem de alguma forma se distanciado ao longo dos anos, seja pelos desafios espirituais ou até mesmo pela ausência de uma visão administrativa correta sobre escolas. E acabou que hoje a gente tem, tanto na educação pública quanto privada, a gente tem uma agenda que não é neutra, uma agenda progressista. A gente acabou de ter o CONAI agora, que é o Conselho Nacional de Educação, que estabelece diretrizes para o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, e a gente percebe toda a artimanha e toda a estratégia. A gente vê isso tanto no campo espiritual quanto no campo político, né? Claro que a gente sabe que por detrás tem uma interferência espiritual, mas é uma mobilização do ponto de vista deles corretos. Então o senhor está relatando para a gente que já tem já tem algum probleminha dentro dessa questão do que eles enxertaram e do que vem pela frente. Sim, o que vem pela frente é pior do que tudo que a gente está vivendo. O senhor está de brincadeira. Porque a igreja, ela deixou de estar numa realidade que é sua. O senhor entregou o governo para a gente. A minha fé me obriga a participar do mundo secular, e a igreja precisa definitivamente, ao mesmo tempo, compreender o aspecto espiritual. Tem uma maturidade para isso, né? Mas ter a percepção apostólica, eu diria assim, executiva. Apóstolos não são para dentro, são para fora. Uau. E aí, se a igreja caminha numa dimensão apenas pastoral, ela faz culto e quer levar para a eternidade. Mas a Bíblia diz que o céu retém a Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Nossa. E eu acredito que esse é o lugar que nós devemos ocupar. A educação é uma dessas áreas de atuação da igreja. A igreja precisa voltar. Se a gente olhar a reforma protestante, se a gente olhar o impacto, né, o quanto a disseminação da palavra a partir de Martinho, Calvino e tantos outros, Armínio e tantos outros teólogos e líderes, independente das suas correntes, foram fundamentais para disseminar a educação. Quantas universidades nós tínhamos? Quantas escolas? E hoje no Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente não consegue cobrir todo o nosso país. Então, eu creio que a gente precisa de um movimento de plantação de escolas. Pastor, eu vejo, se eu estiver errado, o senhor me corrija. A preocupação de Deus em relação a isso, do que ele instituiu no Velho Testamento, os juízes, por exemplo. Sim. Já era uma preocupação dessa questão da política, da educação,
do conceito religioso correto, né? Uma régua, uma diretriz dada por Deus a esses homens. É mais ou menos isso que o senhor está falando na questão dos apóstolos, da igreja hoje? Exatamente. A gente precisa observar os aspectos de encargos do Antigo Testamento para a revelação neotestamentária. Então a gente vai olhar, Neemias era um mestre construtor, ele reconstruiu muros, assume uma posição de governador. Ele trabalha em todas as áreas, desde a educação, desde a limpeza urbana, desde das injustiças sociais, das questões econômicas. Então a igreja tem que ser participativa. A igreja precisa, é uma responsabilidade nossa. Por exemplo, nesse CONAI, há uma intenção muito clara. Claro que a gente vai ser ativo junto ao Congresso Nacional para não aprovar essas diretrizes, mas tirar do pai o direito de educar os seus filhos dentro de casa. Então, por quê? Porque esse é um princípio bíblico. O pai tem um dever de formação, inculcar sobre os filhos. Não é escola. Não é escola. É a família. Agora, a escola confessional, ela ajuda as famílias a construir ou a restaurar o seu papel, que é perdido. Enquanto a escola progressista ou uma agenda, ela vai trazer uma visão marxista, filosófica, vai comprometer os nossos alunos. E a gente sofre uma outra questão. Hoje, infelizmente, o pós-modernismo tem modificado as ações da igreja também no aspecto de formação dos seus membros. Nossa. E aí a gente tem pessoas rasas. E aí quando os nossos adolescentes e jovens entram no ambiente da escola, eles não são Daniéis que decidem no seu coração não se contaminar. Eles não conseguem continuar olhando e orando para Jerusalém, mesmo exilado. Sim. Por quê? Porque não teve uma base forte. Aonde que Daniel aprendeu isso? Ele tinha descendência. Ele tinha origem, ele tinha os seus ancestrais, ele tinha ali genealogia. Genealogia, isso. Ele tinha realmente, por isso que o juiz denuncia, uma geração não conheceu o Senhor porque seus pais não ensinaram. Então a gente precisa, tanto na igreja quanto no aspecto educacional, gerar esse movimento, que é esse movimento de reconstrução da educação. Estou chamando esse movimento de reconstrução da educação. Observando isso, pastor, o senhor falou de períodos, a gente observa no período interbíblico a movimentação dos macabeus, porque existia uma repressão muito enorme, gigantesca, para destruir. E eles ali combateram, se uniram, né, e criaram uma coisa contra aquilo que ia contra os preceitos da fé deles. Né? É mais ou menos isso que a gente está precisando, né? A gente precisa de uma geração de Jonadab. Os recabitas. Lembra quando o Senhor orientou para Jeremias levá-los à câmara interior e colocar vinho sobre a mesa e ordenar que eles bebessem? E eles recusaram diante do profeta, mesmo sabendo que era uma instrução divina. E eles disseram: olha, os nossos pais habitam em tendas e nos ensinaram a não beber vinhos. Então, assim, os valores se perderam. Então, a educação, ela vem para restaurar valores. Então, aí acho que o papel da escola, por princípio, ela resgata isso. Então, eu acho que igrejas, ministérios, empresários cristãos precisam assumir esse encargo para a gente não perder a próxima geração. Até porque porque, por exemplo, até a questão da identidade de gênero, não é a gente, é o que a Bíblia diz. A questão da educação é o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, a Igreja Católica, os cristãos... E sabe o que acontece? A gente acaba tendo uma geração, por falta dessa fundamentação, tanto casa, quanto igreja, quanto escola, uma geração que tem uma indignação seletiva. Eles são apaixonados por Jesus, mas não conseguem fazer apologética, a defesa da fé. Porque eles querem encontrar um lugar de acomodação nas pessoas. Daniel não, Daniel decidiu no seu coração, um adolescente, não se contaminar. José, eu perco a capa, mas eu não perco a integridade. A capa ficou na casa de Potifar, foi para a cadeia. Mas ele estava preparado com 30 anos para governar. Então, se nós queremos pensar na liderança do futuro, a gente precisa investir na educação. Família, igreja e escolas por princípio. Então, eu tenho assumido esse encargo dentro da minha responsabilidade, digamos assim, do que é possível e do que fui chamado. E a educação tem sido esse lugar que a gente tem nos posicionado.
Recentemente plantamos mais uma escola, o Colégio Designo, e a gente vê o quanto tem sido assim relevante e influente na nossa cidade. E eu quero dizer para você que fácil não é, mas é preciso ser uma resistência. Agora, pastor, me fala, não vou voltar nessa parte, me fala um pouquinho. O nome é sensacional. Instituto George Miller. É isso. George Miller foi um missionário inglês, assim, um grande vulto de obras sociais e educacionais na construção de orfanatos, escolas. É o homem do que orfanato. Né? é o cara que ele rompeu na fé de uma forma extraordinária, na dependência total. E aí, hoje eu estou, né, CEO do Instituto George Miller, porque tem muito a ver com o início da minha história na educação. Porque, na verdade, é o seguinte, eu pastoreava numa cidade, dentro de uma comunidade carente, uma favela, e eu comecei a orar para entender como que a gente transformava aquela mazela social. Eu fazia culto, não mudava. Fazia culto, o povo não vinha. E Deus falou, constrói uma escola. Olha. Eu falei, para quem? Para os filhos dos traficantes. Mas como é que vai ser isso? E quando eu apresento para a igreja diz, não, a gente está fora. A gente não acredita nisso, mas pode usar o espaço para fazer. Começa eu, minha esposa e um primeiro jovem que eu tinha ganho. Que lugar é esse? Isso é São Gonçalo, na Complexo da Coruja. Rio De Janeiro. É complexo. Eu fiquei em Senador Camará fazendo um trabalho. É um outro extremo, Meu mas Deus. é tão país, complexo. É tão país. complexo como. E aí? Com pessoas maravilhosas. Sim. Aí o senhor instalou isso lá? E aí a gente começou o seguinte, por onde a gente começa? E aí eu e minha esposa e o André, que era um jovem que viveu uma experiência de conversão e era traficante, a gente botou uma faixa, pegou a cantina da igreja, 16 metros quadrados, começamos a cuidar de 16 crianças. E era de 7 da manhã até 5 da tarde. Escolinha social. De 16 virou 40, 40, 80, 80, 120, 200. Atendemos 800 crianças. Montamos uma escola, virou referência. As crianças hoje são advogados, fazem faculdade, cresceram professores. Por quê? Porque a educação transforma. Agora, dá trabalho, porque aqui o pastor, ele fez a plataforma da educação, do cuidar do outro, do se mover em compaixão, o seu púlpito. E a gente não pode simplesmente se acomodar no lugar de ministração. Ô, pastor, não sei se o senhor ouviu falar desse tema, até uma sugestão também, mas você deve ter ouvido falar, educação prussiana. Não, me fala um pouco mais, assim, me aprofunda. Eu vejo que é muito isso hoje. A educação prussiana, ela é centralizadora. Então tinha aquele conceito de ter uma pessoa, o quadro negro Sim. era totalmente prussiano. E o aprendizado era aquele, fora daquele você está errado, você toma o zero, A igreja, ela pratica isso. Porque quando o senhor chega com uma proposta, não é que a igreja faz a questão prussiana, mas é um conceito que se instala dentro da igreja. O senhor chega ali para a solução. Não, isso está fora da normativa nossa, que acreditamos nisso e aquilo, e não se abre. Sim. E a educação prussiana, ela veio pelo sistema alemão, com o enxerto do comunismo, acho que na década de Getúlio Vargas, que veio muita coisa disso, né? E eles, para centralizar a educação. E eu observo que esse paralelo do que nós acreditamos é a volta disso. Porque se dita o que é e fora daquilo você está errado. E aí vem a família está errada, o pai está errado, a igreja está errada, porque o Estado, nesse conceito, que dá a direção. Ele quer assumir o lugar de paternidade da sociedade. Isso. É justamente isso. Eu tenho o contato do senhor, eu vou mandar algumas coisas. Por favor, me manda, vamos. É interessantíssimo, Importante que é o que a gente vive isso hoje. Eu acho que é isso mesmo. Agora, pastor, o que fazer? Por exemplo, eu sou um pastor, tenho uma igreja, fico impactado com o que o senhor falou agora. Quais são as primeiras coisas que eu devo fazer para ajudar isso? Para combater isso? Eu acho que tem alguns projetos que caminham de forma paralela e cada um dentro do encargo. Acho que, em primeiro lugar, toda a igreja deve estar atenta a orar e a instruir os pais no seu papel de assumir a educação dos seus filhos.
Então, acho que isso faz parte de uma agenda programática de A ministrações. igreja fazer isso. A igreja faz isso. A gente ora pela educação e a gente prega nos domingos, de acordo com a temática de um cronograma anual da igreja. Agora vamos falar sobre cidadania. Agora vamos falar sobre o papel do pai, paternidade. Agora o papel do pai é educar, é sentar na mesa, é ensinar os filhos. Eu não abri escola, mas eu estou dizendo para aquele pai, seja participativo, eu estou educando. Segundo lugar, eu penso que de forma estratégica, de acordo com o público, a gente tem que ter rodas de conversas na igreja. Vamos falar sobre o cosmovisão. Vamos chamar os nossos adolescentes aqui e vamos falar sobre identidade, cosmovisão. Vamos doutrinar os nossos adolescentes. Eles não estão sendo doutrinados. A gente não tem mais a tradicional escola bíblica. Então, o que a gente faz? Muda o método, mas não perde-se a essência. Legal. Então, eu estou ministrando aos pais, eu estou agora dando ferramenta para os meus jovens, mas eu posso ir mais além também. Eu posso preparar aqueles que vão entrar na universidade. Vamos criar um curso prático para quais são os princípios que eles devem guardar para a faculdade. Legal. Bem, eu posso, quanto organização, participar dos meus conselhos participativos na cidade, Conselho de Direito da Criança, Conselho da Educação. Eu tenho pessoas que são engajadas na política e quero colocá-las ali para serem representantes da igreja, para discutir a cidade. É importante, cidadania. Eu tenho um encargo para abrir uma escola, então vou buscar outras escolas que tenham experiência, trocar expertise e buscar financiadores. Então, acho que nem toda igreja vai abrir escola, mas toda igreja deve preparar o corpo de Cristo, aperfeiçoar os santos, para isso é o ministério quíntuplo, para a obra do ministério. Então, a esfera da educação é uma esfera que a gente tem que atuar, seja executando, seja enviando pessoas, seja guerreando por ela. Então, o pastor não vai poder dar desculpa, eu não tenho dinheiro para abrir uma escola, mas eu tenho uma cosmovisão para pregar sobre a educação. Porque ele é um educador. Ele é um educador. Ele só precisa, mediante essa repressão que a gente está vivendo, o meu povo perece assumir porque ele mais, falta o quê? Conhecimento. Então o pastor é quem? O pastor é aquele que traz o conhecimento, alimenta o rebanho. Então, assim, eu não posso encher os meus cultos de mensagens motivacionais para gerar um evangelho chiclete, ou Nutella, ou que dá certo. Tá dando certo, nem tudo que tá dando certo é certo. Então, não tem como uma igreja ficar de fora das esferas da sociedade. A Bíblia diz que as águas correm o quê? Da soleira. E o que está saindo? Ou a gente vai fazer esse enfrentamento e, por exemplo, vem política. E as ovelhas que eu pastorei não vão me ouvir falar de política em outubro. Ou setembro, agosto, setembro. Eu falo de política constantemente, o papel do cidadão. Sim. A igreja de Antioquia, ela foi relevante, reconhecida como cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque impactou Antioquia. A igreja de Atos, então acho que a gente tem que... O trabalho social de Paulo. O trabalho social de Paulo, eu acho que tem um campo amplo, não dá para dar desculpa, tem que cumprir propósito. Até porque, pastor, a gente está na terceira onda que veio de Robert McAllister, a comunicação. Né? Então, se a gente usar isso que você está falando, por exemplo, o YouTube, Instagram, usar esses meios de comunicação para esses jovens que estão sendo educados ali, transmitirem nas suas redes sociais também, a gente vai ter um avanço nisso. E outra coisa, você falou uma coisa muito pertinente. Então vamos lá, a gente tem um pedagogo na igreja, é um irmão em Cristo. Ele talvez não é um mestre, mas ele tem um dom do ensino. Ele não é um mestre de ofício, mas ele é um dom de ensino. Então a gente pega aquele irmão e ele gera conteúdo. Aí a gente pega aquele jovem, ao invés de ele estar no TikTok fazendo o que não deve fazer, a gente ensina ele para gerar conteúdo na linguagem dele, para atrair a geração dele. Então eu acho que a gente tem que usar as ferramentas. E aí você fala da terceira onda, que é a comunicação, a gente tem que usar. E outra coisa, eu tenho aprendido o seguinte: eu não preciso ter centenas ou milhares de seguidores para compartilhar o meu conteúdo. Verdade. Ele vai chegar para alguém. Ele vai chegar para alguém, ele vai fazer a diferença na vida de alguém. Se o céu entre festa com um, a pessoa tem no mínimo 50. Acabou. No mínimo 50. E a gente tem status, a gente tem inúmeras redes sociais. Eu acho que a gente tem que também descentralizar, trazer a próxima geração que eles já nasceram com a comunicação dentro deles. Independente do que aconteceu, que muitas coisas vão rolar desses ocorridos. Esse povo elegeu um presidente. Sim. Colocou lá em cima. Sim. E esse povo tem ido para as ruas fazendo movimentos grandes. Quer dizer, tem uma massa, como o senhor disse, tem um povo. Sim. E é um povo de expressão, que é o nosso povo, que a gente está tentando conscientizar. Falar, gente, vamos lutar agora.
né? O espaço que o pastor tem, traga, eduque, converse, intercale isso, quer dizer, e a gente vai conseguir, se fizer desse modo, né? A igreja, família, a educação e a política são as esferas muito importantes desse momento que estão ali interligadas e, por consequência, a gente pega a comunicação, a cultura, o entretenimento, o esporte, a gente vai avançando. O esporte. A gente vai avançando. Poxa, Eu acho que é isso. Pastor, só terminar uma última coisa. A gente observa a inteligência de Paulo. Paulo era grego, romano e judeu. Como judeu cerimonialista, porque não era de qualquer jeito. Como grego, um pensador. E como romano, a gente vê ele pregando no ágora, onde nasce a política. Ele entra tanto ali quanto no Areópago. Respeitar. Então eu acho que a igreja, assumindo esse papel, se impondo um pouco mais, a gente vai retomar essa respeitabilidade que nós precisamos trazer para a nossa nação. Eu não tenho dúvida disso. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente compartilha, a gente tenta despertar. Eu tenho falado com muitos pastores do Brasil e eu percebo que tem um movimento. As águas não estão paradas. Uma hora a gente sabe que o Senhor vem e traz a restauração. Vou liberar o senhor. Eu tenho um projeto junto com o apóstolo Léo, que estamos participando, Amigos do Avivamento. Temos uma rádio, podcast, está plenamente aberto para o senhor mandar conteúdo, a gente compartilhar isso. Que coisa boa. Quando o senhor vier para São Paulo, vai passar no nosso podcast também. Que bom. Obrigado pelo carinho. Bom demais estar com vocês. Vou correr, mas a mensagem está correndo em quem está ouvindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe. Eu vou terminando aqui. Cadê?